Como entrar em uma orquestra? Muita gente me pergunta isso, então hoje eu vou falar quais tipos de orquestras existem e como ingressar em cada uma delas. Primeiro você já tem que entender isso. E a pessoa fala assim, poxa, como entrar numa orquestra? Ué, depende de qual orquestra. É o quê? É uma orquestra jovem? É uma orquestra de igreja? É uma orquestra profissional? Uma orquestra municipal? É uma orquestra estadual aí? Né? Uma grande orquestra, uma orquestra pequena? E tudo isso varia. Vou começar falando das mais fáceis para as mais difíceis. Primeira orquestra que eu vou dizer aí é orquestra de projetos sociais ou de ONGs. Né? O que acontece? O projeto social costuma ter muito aqui no Brasil, projetos mais dentro de comunidade. Qual o intuito desse projeto social? O intuito normalmente é tirar as crianças, jovens e às vezes até adultos da rua, de tempo ocioso. E aí algumas dessas ONGs têm aulas de instrumentos de cordas friccionadas, como os violinos, violoncelos, contrabaixo, e por ter muitas aulas, eles acabam criando uma orquestra. E a ideia, o intuito dessa orquestra é o quê? É praticar em conjunto. Né? Então, normalmente essas orquestras são fáceis de entrar, porque só de você já estar fazendo aula lá nessa ONG, projeto social, você quase sempre, automaticamente, já está dentro daquela orquestra ali da ONG. Então, normalmente, só de você já estar fazendo a sua inscrição para fazer as aulas do instrumento que você quer, pode ser o violino, o violoncelo e tudo mais, você já está incluso nessa orquestra. Que serve para quê? Serve para você se apresentar em pequenos lugares, serve para você se apresentar em momentos festivos daquele projeto social ou daquela ONG, né? Então é muito bacana, eu já fiz parte, assim, quando eu estava iniciando, de uma orquestra assim também, tá? Não era de ONG, mas é de uma próxima orquestra aqui que eu vou falar. Então, normalmente, essas orquestras aí quando são projetos sociais ou ONGs, quase sempre é totalmente grátis, você não recebe para tocar lá, porque a ideia é você estar lá para aprender, ok? Então, essa foi a primeira orquestra. A segunda orquestra que eu vou dizer aqui é a orquestra de igrejas, né? É claro que cada igreja vai ter um formato diferente, algumas não vão ter orquestras, mas vão ter bandas, mas outras vão ter orquestra, assim como a CCB, né? Tem orquestra, eu tenho alunos aí que conseguiram passar já, né? Na CCB depende da região, a minha aluna era de Portugal, então lá tem um critério bem rígido assim para entrar, mas ela conseguiu, né, se oficializar, que é o que chama, né, na CCB. Então você faz algumas provinhas lá, você passando você sendo oficializado, você tem direito a tocar em alguns cultos, né, dependendo do tipo de oficialização que você conseguiu. Então esse daí normalmente essa orquestra é mais de louvor, né, de louvor a Deus, para você adorar a Deus aí com o seu instrumento na igreja, né? Não é voltado financeiramente, não é uma orquestra profissional financeira, e sim uma orquestra, né, voluntária, mas você precisa fazer uma prova, e a prova não é tipo assim, uma coisa super facinha não, mas estudando até de maneira online você consegue. Inclusive essa minha aluna Rosângela, ela já conseguiu e tá tocando muito bem, tá super feliz aí, era o sonho dela tocar na orquestra. Além da orquestra da CCB, tem várias outras igrejas também que tem orquestras, inclusive similares àquelas orquestras que eu falei anteriormente das ONGs, tá? Eu, quando iniciei as minhas aulas, eu comecei em aulas em grupo. Então, naturalmente, por fazer aula em grupo, eu já estava quase que inserido em uma orquestra, né? Inclusive, nesse grupo tinha violoncelo também. Então, aquilo dali já se tornava uma orquestra. Já tinha, assim, apresentações, pequenas apresentações na igreja, que a gente aprendia. Então, aquilo dali também já era uma orquestra. Então, assim, as igrejas, cada denominação vai ter uma forma de entrada. Algumas vai ter meio que uma provinha, né, como a CCB, para se oficializar. Algumas outras, você, por já fazer aula lá, você já faz parte da orquestra. Algumas outras, você consegue até uma bolsa, dependendo da igreja, e cada uma vai ter um formato, tá? Isso aí você vai ter que ver mais na direção da igreja, que tem a orquestra e tudo mais. Um outro formato de orquestra são orquestras municipais. Então são cidades pequenas, né, razoavelmente pequenas, que tenham a orquestra ali do município. Às vezes
Quando tem essas orquestras dos municípios assim, sai um edital. Um edital normalmente sai pela prefeitura, no site da prefeitura, ou você vai na Secretaria de Cultura daquela prefeitura ali municipal, e aí vai estar lá ele falando se aquela prefeitura ali tem alguma orquestra ou algo do tipo, ou alguma banda sinfônica, né, para instrumentos, por exemplo, de sopro, tá? E aí, saindo o edital ali, aí já é uma orquestra profissional, normalmente, tá, pessoal? Porque também pode ter uma orquestra municipal que não seja uma orquestra profissional, que você não receba por isso. E quando a gente fala orquestra profissional, significa o quê? Caraca, é porque o cara tem um nível técnico no violino absurdo, ele toca muito porque ele é profissional. Não. Profissional significa que ele é daquela profissão, significa que ele trabalha com aquilo, significa que a pessoa é remunerada por aquilo, tá? Então, o que acontece? Uma orquestra profissional municipal não significa que é o melhor violinista do mundo, não sei o quê. Significa que ele tem uma remuneração com aquilo, né? Que, caso não tenha sido muito concorrido, talvez aquele edital ali, aquele concurso público ali, pode ser que o nível técnico não seja muito alto, ok? Então, você pode pesquisar aí na sua cidade, se a sua cidade tem uma orquestra e como fazer para entrar naquela orquestra, certo? Mas também pode ser que uma orquestra municipal não tenha fins lucrativos, não pague os músicos. Isso pode, acredito que pode acontecer, não tenho certeza, tá? Mas aí você vai pesquisar lá na Secretaria de Cultura e tal, talvez seja apenas um fomento à cultura e tal, e existam outras contrapartidas que não sejam de fato o pagamento dos músicos, beleza? Além das orquestras municipais, a gente tem as orquestras jovens. Orquestra jovem, pessoal, já é uma orquestra que está preparando os jovens adultos para se profissionalizar. Então, quando tem uma orquestra jovem, muitas das vezes são iniciativas privadas. Por exemplo, aqui no Rio, no estado do Rio de Janeiro, tem a Petrobras Jovem. Então é essa grande Petrobras, porque existe a Petrobras Sinfônica, né, que eu vou falar dela daqui a pouco, mas existe a Jovem Petrobras. O último edital que saiu da Petrobras Jovem foi pessoas de até 30 anos, se eu não me engano, né, de 14 ou de 15 anos a 30, e aí a pessoa recebe uma remuneração, né, uma bolsa remunerativa ali para você comprar cordas de violino, para você ter a manutenção do seu violino e você saber como funciona numa orquestra profissional. Nessas orquestras jovens, essa já é uma orquestra de um nível técnico mais elevado, você tem que fazer uma prova bacana, e aí tem um crivo lá bem legal que você tem que passar por ele para você entrar nessa orquestra, e o objetivo dessa orquestra é te preparar para quando sair um edital de uma grande orquestra no Brasil ou no exterior, você esteja preparado para aquela situação e saiba como se portar dentro de uma orquestra. Porque uma orquestra já desse nível aqui já está te preparando para o meio profissionalizante, já é uma orquestra, vamos dizer assim, profissionalizante mesmo, tá? Para te ensinar a se portar dentro de uma orquestra profissional, uma grande orquestra profissional, né? Já pega um repertório mais voltado para o nosso instrumento, que é diferente das orquestras da ONG, diferente das orquestras da igreja, né? As orquestras da ONG tocam mais músicas lúdicas, músicas mais folclóricas e tudo mais. Orquestras da igreja tocam mais músicas gospels, evangélicas e tudo mais. Orquestras jovens, semi-profissionais, vamos dizer assim, podemos chamar assim talvez, né? Já são orquestras que vai priorizar repertório escrito para o violino, escrito para os violoncelos, repertório escritos para os instrumentos orquestrais, ok? Porque ele pensa que daqui a um tempo você vai fazer uma prova para um teatro municipal do estado de São Paulo, teatro municipal do Rio de Janeiro e de qualquer outro lugar aí do mundo, e você já vai ter aquele repertório de Vivaldi, Beethoven, Mozart, Brahms, Tchaikovsky e tudo mais, né? Para que você já tenha acostumado com aquele repertório ali e você faça com mais facilidade e saiba se portar dentro daquela orquestra. Ok? Essa é uma orquestra jovem. Orquestras profissionais, privadas e públicas, né? Estaduais, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem a orquestra privada, vamos falar dessa primeiro, né?
a Petrobras Sinfônica, né? Essa é a que me vem primeiro na cabeça, não tem como, né? A Orquestra Petrobras Sinfônica é uma grande orquestra, faz turnê por todo o mundo, é uma orquestra reconhecida não só no estado do Rio de Janeiro, mas por todo o Brasil e fora do mundo, faz turnê pelo mundo, faz turnê pelo Brasil, e é uma orquestra que tem os melhores músicos aí, vamos dizer, do Rio de Janeiro e de outros estados também. Estou citando ela aqui, tá, pessoal? Só para você ver que é uma iniciativa privada, tem de um recurso privado e que para que ele tenha isenção de imposto, ele fomenta a cultura, né? E aí com isso aquela empresa privada, ela paga menos de imposto para o governo, né? Porque ela retribui de uma outra maneira, incentivando a cultura. E aí ela paga os músicos e tudo mais. Como entrar nessa orquestra? Então, as orquestras privadas ou semi-privadas, vamos dizer assim, o que acontece? Sai edital lá no site daquela empresa e aí você faz a prova, tá? Lá no edital, o edital é onde está escrito tudo que eles vão querer na prova, tá? Normalmente pedem concertos, pedem sonatas ou pedem excertos, que são partes de grandes sinfonias, né? E normalmente é um nível técnico absurdo, muito alto, muito bom mesmo. Normalmente quem faz é quem já finalizou bacharel, quem toca muito bem violino e outros instrumentos também, tá? E orquestras estaduais, que são orquestras que são do estado. Então, por exemplo, o estado da Bahia tem, o estado de São Paulo tem, o estado do Rio de Janeiro tem, né? A Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, a Orquestra do Teatro Municipal, né, do Rio de Janeiro, tá? Então é o quê? É o governo do estado que fomenta aquela cultura ali e que paga o salário dos músicos e tudo mais. Então também tem prova, tem edital que sai, né? Aí já é concurso público, né? O concurso público, esse concurso público, o que acontece? Sai aí quando, então, por exemplo, a orquestra tal tem 45 músicos. O que vai acontecer? Quando um músico se aposentar, vai sair mais sai um concurso público ali, às vezes precisando de um violino, um oboé, um violoncelo, tudo mais, e você faz aquele concurso para o seu instrumento, vai lá no dia, faz a prova e tudo, tá? São provas extremamente difíceis, tá? Porque é muito concorrido. Aqui é onde é mais concorrido, porque existe uma certa segurança, né, de salarial, vamos dizer assim, por ser uma coisa do Estado, né? Então todo mundo quer entrar nessas grandes orquestras e em muitas delas se tem um bom salário. Não significa que são todas, mas em muitas dessas orquestras se tem um salário razoavelmente bom, ok? Se você aí quer aprender a tocar violino de uma maneira bonita, pode se inscrever no canal e dar o like, deixa o like aí também, que eu tenho certeza que quem dá o like nesse vídeo vai conseguir tocar muito mais afinado lá na frente. Olha só que escuta o que eu tô te falando, isso aí é comprovado cientificamente. Assista também os próximos vídeos aí que estão aparecendo na sua tela agora. Até mais e valeu! Fui, tchau, tchau.